Boa tarde a todos. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite do Dr. Reinaldo, parabenizar o CRO pela iniciativa do evento. É muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre a questão do direito odontológico dentro do direito da saúde. Então, eu parabenizo todos por estarem hoje aqui. E é sempre uma troca de conhecimento. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho com os senhores. E, assim como a área médica, a área odontológica também. Ela enfrenta aí fases e períodos turbulentos, enfrenta desafios, principalmente porque a prática da odontologia ela evoluiu bastante, assim como o conhecimento também do paciente. Então, eu vou falar um pouquinho para os senhores hoje, um overview, mais ou menos, do que está acontecendo hoje, tanto do ponto de vista de judicialização, do que é importante para os senhores se prevenirem, um pouquinho de LGPD também, o impacto disso dentro da odontologia. Então, vamos lá. Então, o direito odontológico ele é uma área específica dentro do direito da saúde, que ele trata das questões legais dentro da odontologia. Então, ele abrange aí normas éticas, regulamentares, jurídicas, que permeiam aí a atuação dos profissionais, dos odontólogos, que são os senhores, a maioria que está aqui hoje, alguns advogados também. Estou vendo até o pessoal da Comissão de Direito Médico aqui, inclusive o Dr. Reinaldo, que também faz parte da nossa comissão estadual aqui da OAB. Então, o intuito é proteger tanto a atuação do dentista, quanto também o direito do paciente. Então, ele vê os dois lados aí dentro dessa prática profissional, estabelecer seus limites. Então, esse é um ramo que estuda e cria, e cuida exatamente dessa prática. E a gente tem visto um aumento de judicialização dentro da odontologia. A gente fala muito do crescimento da judicialização na área médica, mas da odontologia também. E a gente atribui isso também a uma maior conscientização dos pacientes acerca dos direitos deles. Então, a gente fala que o paciente hoje está muito mais empoderado. A informação está muito mais fácil, ela está vindo muito mais fácil. E a gente vê isso através também de rede social, a gente vê isso através de estímulos. Há altas expectativas sobre tratamento, principalmente tratamento estético, porque a gente vê que o ramo da odontologia ele migrou muito para a questão estética também. Eu até brinco que está difícil, às vezes, achar um dentista que faz restauração, A gente não pode mais falar obturação, porque entrega a idade da gente. Mas, mas é difícil achar, porque assim, as pessoas elas estão buscando uma perfeição. A gente se compara, então, na verdade, ninguém quer mais envelhecer. E a área da odontologia, ela também evoluiu com isso. Causa até um ciúme na área médica, porque o odontólogo hoje ele está habilitado, ele faz o curso e ele pratica isso. A harmonização orofacial que é permitida desde 2019. Então, o paciente ele fica de olho nisso tudo, ele cria uma alta expectativa e a judicialização ela cresce também por conta disso. E aí, nas demandas que a gente vê também judiciais, a gente também vê aí alegações, apontamentos de erro ou imperícia de cirurgião dentista, muitas vezes alegações de erros de técnicas inadequadas, uso de materiais, isso aí puxando maiores motivos que a gente vê de judicialização, maiores motivos de materiais de baixa qualidade, o não alcance dos resultados esperados pelo paciente. Na maioria das vezes, a gente vê a aplicação, basicamente de forma maciça, do Código de Defesa do Consumidor nessa relação, muito parecida com o que é na área médica. Eu não concordo com isso, porque a gente vai tratar aí como produto uma questão que é serviço. Então, é um serviço. E a gente vê isso nas duas, tanto médico quanto odonto. E aí se aplica aí a questão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E aí você acaba trazendo uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão. Então, isso é basicamente o que tem acontecido. Outro fator também que a gente vê que acabou crescendo muito a judicialização dentro da odontologia foi a permissão polêmica da harmonização orofacial, por conta desde 2019. E aí ela acaba permitindo alguns procedimentos, não todos, mas, por exemplo, toxina butolínica, os preenchedores, fios de PDO, microagulhamentos, mas, por exemplo, a bichectomia, mas você vê, às vezes, profissionais indo além disso,
né? Então, aquela rinoplastia, cirurgia, aquilo não está permitido. Então, você já viu problemas acontecerem por conta daquilo, né? Muitas vezes existe essa polêmica porque podem haver intercorrências por conta de algum procedimento desse. Então, tem que ser feito com cautela, não é que qualquer profissional pode ser feito. O CFO ele tem uma série de exigências para ser feito isso. Existe curso obrigatório, envio disso para o CFO, registro disso, comprovação do tempo, né? Tem uma carga horária obrigatória, tem todo um critério para ser feito. Inclusive, vários dentistas tiveram problemas éticos no CRO, CFO, por conta de fazerem isso antes da permissão da orofacial. Quando saiu a normativa, o CRO, CFO, depende da instância que estava, acabou absorvendo essas demandas, aplicando o que é mais benéfico, porque foi permitido. Mas foi permitido desde que você tenha cumprido os requisitos lá da resolução que permitiu isso. Então, não é que pode livre e sem critérios. Tem limites para ser feito isso. Por quê? Porque existe um risco maior, né? São procedimentos que eles são mais invasivos. E aí é aí que você acaba saindo da prática, aquela prática mais antiga, conservadora da odonto. Você está partindo para a parte estética. E é aí que cresce uma autoexpectativa no paciente. Então, hoje a gente tem uma grande prática, né, grande existência de profissionais na área de dentistas, né, na área da odonto, fazendo esse tipo de procedimento e também depois acaba virando demandas judiciais, tanto por conta de problemas que isso pode causar, a falha pode acontecer, né, o profissional ele pode ser muito bem preparado, mas pode acontecer uma falha, ou ele pode não estar preparado, não estar adequado para fazer aquilo. A gente vê, inclusive, profissionais que nem poderiam fazer, como a gente viu aquele caso lá do PMMA na boca da moça, o problema que deu aquilo, e vira e mexe a gente está vendo isso acontecer reiteradamente, né? Só curiosamente vai sair agora uma proibição do uso do chip. Isso está dando a maior polêmica no meio médico agora. Né, vai sair o famoso chip da beleza, palavra proibida, não pode falar que é o chip da beleza, né? Porque não tem comprovação de eficácia disso e agora vai ser proibido. Ninguém vai conseguir comprar isso. Isso vai dar um baita de um problema, porque tem endócrino, tem gineco, pessoas que investiram em cursos caríssimos, mas não se encontra evidência de resultado nem para casos de menopausa, nem para casos de indicação clínica. E o chip vai sair. Então, para vocês verem como que a coisa perdeu, né, o controle. Então, tem que ter uma cautela muito grande com relação a isso, né? E aí existe ainda a briga entre a medicina e a odontologia, né? Porque daí o médico ele fala, olha, o médico ele estudou um lado do corpo, porque tudo que é o ato médico, a briga por conta do ato médico, que ele pertence exclusivamente ao médico, o dentista não poderia entrar, porque o dentista ele vai até um ponto, mas se tiver uma intercorrência muito grande ali, probleminha do peeling de fenol, porque o peeling de fenol ele é altamente invasivo. Ah, mas ele não fura nada, ele não entra, mas não precisa só furar e entrar para ser invasivo. Ele atinge órgãos internos, ele atinge coração, ele atinge rim, ele é altamente tóxico. E aí, se tiver uma intercorrência muito grande, primeiro é o ambiente que ele tem que ser feito, porque às vezes a pessoa que está fazendo nem percebe que o paciente está tendo uma intercorrência. Se tiver uma intercorrência, você não sabe nem como socorrer. Então, assim, cada um no seu quadrado. É essa cautela que tem que ter, e que muitas vezes os conselhos se preocupam. E aí a gente acaba falando, mas não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, porque acaba voltando contra o profissional, né? Então, tem uma judicialização. A única vantagem é que, assim, na área da odonto, as indenizações elas acabam sendo menores, bem menores do que na área médica, né? E, assim, hoje em dia, ninguém mais fica milionário processando médico, processando dentista. Não fica. É um ou outro que vai, assim, que a régua vai lá em cima, né? Caiu muito, já está meio que... já existe um parâmetro nos tribunais de indenização. Mas a questão é assim, não é só financeira. Até porque assim, os profissionais hoje que atuam se expõem muito, eles buscam seguro, né? Antes a gente falava seguro e achava que, mas seguro não, eu tenho repulsa seguro, né? Eu estou declarando que eu não tenho capacidade, que eu não tenho habilidade, eu não confio na minha capacidade. Hoje em dia, o seguro ele já virou uma coisa até corriqueira. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem locais que não aceitam médicos sem seguro. O médico nem entra no hospital se ele não tiver seguro. E o Brasil está começando a aceitar essa questão do seguro. Então, a gente não tem aquela tão grande preocupação com relação à parte patrimonial. A grande questão é a exposição do nome, né? Então, assim, complicado. Essa semana
um cliente me procurou, porque a esposa dele fez alguns cursos do final de semana, e ela é médica, só que ela faz aplicações de PMMA, né, em regiões do corpo que não são muito adequadas. E aí ela resolveu começar a fazer mini lipo na clínica. Né, e o marido é cirurgião plástico, ele fica de olho, e aí ela perfurou o intestino delgado. Né, e aí a paciente foi para casa, foi ótima, tudo bem, só que aí quando chegou em casa começou a sentir. E aí foi para a UTI, entubou, felizmente saiu, está tudo bem, ficou com uma cicatriz, teve que abrir, ou seja, ela foi para ficar bonita, e ela saiu com uma cicatriz gigante. E vai vir processo, né? Ela não quer nem ver a médica na frente dela. Então, são essas questões. Ela é cirurgiã plástica? Não. Ela até pode fazer o procedimento? Até pode, né? O médico pode, não pode se divulgar como cirurgião plástico. Deveria fazer? Não. Ele fez assim alguns cursos no final de semana. Era um ambiente adequado fazer isso ali na clínica? Não. Se ela precisasse de uma UTI, se ela precisasse entubar ali, não teria estrutura adequada se ela morresse ali. Ah, mas a pessoa tem 35 anos de nome na cidade, perderia ali na hora. A indenização viria, ele tem seguro, mas não é essa a questão. Né? Aqui a gente tem alguns dados recentes aí de judicialização. Por incrível que pareça, a gente tem prótese dentária, como a maior parte de judicialização, ortodontia, implantodontia e endodontia, né? Nessa pizza aqui de dados recentes. Isso aqui vai começar a mudar também com a questão agora estética. Tá? Então, esses aqui são dados aí recentes de judicialização. Aí vem o Código de Ética Odontológica, né, que ele estabelece os princípios e normas que guiam, né, a atuação do odontólogo, né, visando sempre assegurar a qualidade do atendimento. Então, ele está protegendo, mais uma vez, a atuação, protegendo aquela questão toda de sensacionalismo, promessa de resultado, né? O que vocês divulgam sempre tem que ter aquele cunho educativo, informativo, exaustivamente informativo. Daqui a pouco a gente vai falar do termo de consentimento. Até a professora anterior enfatizou bastante isso, né? Termo de consentimento salva vidas, como a gente diz, né? Então, os dentistas, né? Eles têm que atuar com responsabilidade, competência, respeito, né? À ética. Né? A questão de sigilo profissional também, LGPD também se molda nessa questão toda. Né? Os dados de saúde são dados sensíveis, são dados pessoais sensíveis, então se encaixa nesse contexto também, a gente vai falar disso também. Né? E aí também define as sanções. Aí a gente tem a Lei 5.081, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil, né, e aí ela define as atividades privativas dos cirurgiões dentistas e os requisitos para o exercício da profissão, né, estabelece as competências, é a lei principal da atividade de vocês. Né, estabelece o que vocês têm de competência, até onde vocês podem ir com diagnóstico, tratamento, procedimento odontológico, né, questões relacionadas à habilitação e até a fiscalização da prática de vocês. Então, aqui são algumas, né, legislações principais. Depois tem, lógico, as normas, né, que regulamentam isso, né, as normas infra. Né. Então, aqui é uma lei principal. Aí tem alguns pontos aqui que ela inclui. Né, então, ela define, como eu disse, diagnóstico, tratamento, algumas cirurgias, prescrição de medicamentos relacionados à saúde bucal, são privativos dos cirurgiões dentistas. Né. Ela exige também que vocês tenham que estar registrados no Conselho Regional de Odontologia para atuar, né, exercer a profissão legalmente. O CRO é competente para fazer a fiscalização de vocês, né, assim como outros órgãos também, inclusive a Anvisa, que, se for na clínica, vai olhar outras questões também, né, na clínica de odontologia. Então, o CRO, ele olha, né, fiscaliza, é o guardião aí da atividade. Ele preza também pela proteção da saúde pública, né, exige que os serviços sejam realizados sempre por profissionais habilitados e prevê as punições caso isso não esteja acontecendo. Aí a gente tem a questão, entrando um pouquinho em LGPD, odontologia, o famoso antes e depois, que sempre foi o ciúme dos médicos, né? Porque a odonto podia antes do que os médicos puderam aí esse ano, agora em março. A odonto pôde, né, um pouco antes, mas com alguns milhões de critérios. Né? Então, tem uma resolução que ela estabelece, que pode haver, mas, assim, com muita parcimônia, com fins educativos, sem sensacionalismo, sem autopromoção. Né? Tem que ter o consentimento livre e esclarecido do paciente, inclusive por conta da LGPD.
não era, né? A gente fala isso, parece até que é uma aberração, mas não era para ter o procedimento acontecendo em tempo real. Era para ter depois, o antes e o depois, né? Não era para ter tecidos, pedaços de tecido sendo mostrados. Nossa, a gente vê tanto assim processo ético por conta de mostrar tecidos, né? Principalmente cirurgiões odontólogos, né, os profissionais que fazem esse procedimento, né, não prometer resultado, né, sem prometer resultado a gente já tem problema, prometendo resultado você está se obrigando, porque a pessoa vai se comparar com aquele resultado e ela não vai ficar igual, né. Quando a gente faz, por exemplo, rinomodelação com ácido hialurônico, ele não vai durar para sempre, não é cirurgia plástica, depende muito da fisiologia da pessoa, aquilo dura 1 ano, 2 anos, às vezes nem dura, a pessoa quando faz preenchimento labial, tem gente que não fica, o preenchimento não fica, vai embora. E aquilo é caro para fazer, e a pessoa vai ficando estressada, porque não fica, não para nela. Então, assim, tudo isso tem que ser informado, cada um reage de uma forma, né? Cada pessoa tem um resultado, então isso tudo tem que ter. Até porque, já que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ele preconiza o direito à informação. Então, informação e transparência ajuda bastante, né? Então, é isso, o paciente tem que ter a autorização. Eu acho pouco provável que todo mundo pegue autorização, mas deveria estar na rotina de toda a clínica, todo o consultório, né? O treinamento, depois a gente vai falar no final, a secretária, seja lá quem for, já orientada a ter um protocolo padrão de conduta da jornada do paciente, desde que ele entra até a hora que ele sai, que ele tem, né, tudo que vai se aplicar ali a ele para trazer segurança. Aí, como eu digo, divulgação de vídeos ou imagens relativas ao transcurso, né, durante a realização do procedimento, né, exceto em publicações científicas, não pode identificar equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos. E a gente vê que acontece bastante. E aí a gente fala, mas fulano faz o post direto, não acontece nada com ele. A gente não sabe se acontece nada com ele. Ninguém sabe posta derrota, né? Então, a gente não sabe. Mas, de repente, pode chegar uma cartinha, né? E aí vai ter uma dor de cabeça, né? Vai ter que fazer a resposta, a defesa, o recurso, né? E aí começa devagar, né? Tem uma multinha primeiro, com uma advertência privada, depois vai aumentando. Então, assim, e todo mundo fica nervoso quando recebe isso, porque a sensação é que você está sendo punido, que você fez alguma coisa errada. Então, assim, tem que ter cautela, né, com relação a isso. E aí, como eu disse, sem a promessa de resultado, né? O profissional tem que deixar claro que cada paciente responde de uma forma. E aí, novamente, né, fazer uso de imagens de antes e depois em anúncio publicitário, com cunho comercial, para captação de clientela, né? A gente pode captar clientela, todo mundo pode, mas de forma ética, de forma com parcimônia, né? De forma mais elegante, sem agressividade, sem aquele caráter mercantil. Então, isso pode ser feito, né? O tratamento tem que estar devidamente documentado, o profissional que atende tem que ter a especialidade reconhecida, né? Caso ele esteja divulgando uma área específica da odontologia, e sempre tem que demonstrar um aspecto técnico e não comercial, tá? As imagens elas não podem ter um caráter puramente comercial, então tem que ter esse cuidado, né? Ou fotos que exagerem no resultado, porque, de novo, vai criar uma alta expectativa no paciente, né? Vai trazer, de novo, aquela promessa gigante de resultado. E aí a gente também tem a questão de proteção de dados na odontologia, né? A LGPD está em vigor já tem algum tempo, ela protege dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Só falando um pouquinho disso, dados pessoais são aqueles dados, titular do dado é toda pessoa física. Qualquer pessoa física, ela tem direito a terem os dados pessoais dela protegidos. Os dados pessoais, o titular de dados é toda pessoa identificada ou identificável. Então, quando ela é identificada através de nome, RG, CPF, endereço, e-mail, dado financeiro, não é sensível, é um dado pessoal comum, placa de carro, o que mais? Foto não é sensível, foto é um dado pessoal comum. Então, isso são dados pessoais, estão sujeitos à proteção da LGPD. Aí ela vem e classifica também os dados pessoais sensíveis. E aí os dados pessoais sensíveis são aqueles dados que você consegue na honra de alguém. Então, são dados muito mais profundos, você vai no âmago. Então, por quê? Porque você pode gerar discriminação a partir deles. E uma questão da LGPD é coibir a discriminação. Então, você vai lá, religião, opção sexual, opção religiosa,
Saúde, impacta exatamente na gente. Biometria, estava tentando lembrar biometria. Né? Biometria tanto que deu, vira e mexe, agora parou, mas dava problema com farmácia, que pedia biometria para dar desconto. É completamente desproporcional você ter que pegar a biometria de alguém para dar desconto. E aí a saúde é um dado pessoal sensível. Né? E aí tem algumas hipóteses que ela pode ser tratada, que é tutela de saúde, uma questão de urgência de saúde, ou com consentimento. Né? Então, tem que ter... Por isso que as clínicas, laboratórios, todos os serviços de saúde, eles têm que ter uma responsabilidade, uma maturidade com relação aos dados pessoais, né, dos seus pacientes, com quem eles se relacionam. E os dados de menores também, eles são protegidos aí pela LGPD. E, assim, a gente tem questão tanto de tratar de forma inadequada, a gente tem questão de vazamentos de dados, que parece uma realidade distante, mas não é. E a gente também tem questão até de riscos de ataque cibernético, que parece que é uma coisa distante, uma realidade distante. Mas acontece, inclusive sequestro de dados. Inclusive laboratórios conhecidos aqui em São Paulo, que a gente acha que, nossa, eles devem ter uma estrutura super segura. Não, eles passam por isso. Inclusive, tem que negociar resgate. Então, isso é realidade. E acontece aqui, em São Paulo. Né? Então, no caso da odontologia, o vazamento de dados sensíveis de paciente, como informações pessoais de saúde, que pode comprometer a privacidade e gerar responsabilidades legais para os profissionais que não adotaram medidas legais de segurança. Então, assim, pode acontecer, ninguém parte do princípio que vai acontecer, ninguém quer que aconteça. Mas, se acontecer e você não adotou nenhuma medida legal para que evitasse que aquilo aconteça, você não vai ter uma atenuante para se defender. Olha, eu fiz a minha parte e aconteceu, eu não fiz nada. Então, por isso que eu tenho que ter uma conscientização, né, conscientizar e implementar algumas medidas. A gente teve um terrorismo muito grande quando a LGPD entrou em vigor, depois todo mundo subestimou, e agora ela meio que entrou na normalidade. Né? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda engatinha, ela não tem muito braço, mas ela já fez algumas autuações, mas a LGPD ela está aí, ela é exigida, ela existe, tem uma judicialização envolvendo a LGPD, existem indenizações por conta de, né, de não se proteger a questão da privacidade de dados. Quando a gente tiver a regulamentação da inteligência artificial, que é outra realidade que está chegando, já está aí, a própria Organização Mundial de Saúde ela já estruturou em 2021 algumas premissas, e uma delas a regulamentação da IA vai ter que se moldar às questões da LGPD, de proteção e privacidade de dados. Então, não vai poder fugir disso. A gente vai ter que se acomodar a ela. Então, ela é uma lei geral. Na verdade, ela se acomoda a tudo que já existe. Né? Então, é isso. A gente tem que ter responsabilidade com a questão da proteção e privacidade de dados. Isso é importante, impacta na área de odonto. Aqui é um caso que eu trouxe só em Atlanta, que teve uma violação de sistemas de dados, né? E aí resultou no roubo de um tesouro de informações pessoais e registro de pacientes pertencentes a quase 9 milhões de indivíduos segurados pelo provedor. E aí esse ataque de ransomware representa a maior violação de informações de saúde até agora, nesse ano, e ressalta a confidencialidade dos dados relacionados ao tratamento odontológico. Esse caso chamou a atenção. Roubaram milhões de registros odontológicos de pacientes, né, e envolve odontologia. Então, os dados eles são um petróleo, né? Eles valem. Os dados valem muito dinheiro, porque você consegue desenvolver muita coisa a partir de dados. Né? E aí, quando a gente fala, um pouco trazendo o cenário que eu comentei aqui, né? A gente tem casos, tratando da judicialização, os tipos de ações mais comuns, quando se alega lesão no exercício da profissão, que são aquelas alegações de erro, e aí tanto na questão tradicional da odontologia, quanto na questão estética, né, erros mesmo, né, até que as cirurgias tradicionais, reparadoras, ou até tratamento do dia a dia, quanto à estética. O erro de profissionais auxiliares também, quando tem um auxiliar junto e ele acaba errando ali, o dentista acaba sendo responsabilizado junto com ele. É um imbróglio isso também num processo que envolve. Como eu comentei, as indenizações não são grandes, não são indenizações altas, mas a questão, como eu disse, não é tanto financeira, né? E quando o objeto do tratamento não é alcançado, que é a questão da expectativa. Né? Eu queria uma questão e não consegui alcançar. E aí a gente vai falar, mas como que eu posso me prevenir?
né? O ideal é que a gente tenha prevenção sempre, né? A gente não apague incêndio, não fique só apagando incêndio. Primeiro, ter um dossiê completo de tudo. Isso é muito recomendável. Tanto a parte de exames, ficha, prontuário, eu coloquei médico ali, peço perdão, prontuário odontológico, prontuário do paciente completo, né, de tudo que ele fez, todas as informações. Num processo judicial, o prontuário ele é tido como verdadeiro. Pouco se questiona a veracidade de um prontuário. E, assim, é uma delícia para advogado, quando a gente vai defender profissional, que a gente acha aquele prontuário bem redigido, aquele prontuário completo, aquele maravilhoso, né? Se tiver que ter uma perícia, também é maravilhoso ter um prontuário. Então, assim, o profissional é chato preencher prontuário. Ninguém gosta, porque você tem que parar, preenche, mas isso vale a pena investir esse tempo, porque faz diferença, né? O termo de consentimento livre e esclarecido ele é fundamental também, principalmente agora, com esse tanto de procedimentos que estão surgindo. E, assim, o termo de consentimento ele não dá para ser um modelão, né? O modelão ele não ajuda muito. O modelão, ele é melhor que nada, mas ele não ajuda muito, né? O ideal é assim, um modelo específico, mais próximo possível daquele procedimento. E aí tem alguns critérios, né? Ele tem que ser claro com relação ao procedimento, né? Ele tem que ser claro com relação aos riscos, ele tem que ser claro com relação a tudo que ele vai alcançar com aquele procedimento, né? Tudo que pode acontecer, ele pode ser revogado a qualquer momento. Ele tem que ter algumas informações ali obrigatórias, por isso que ele é livre e esclarecido. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido ele ajuda muito. O prontuário médico ele é essencial, o prontuário odontológico ele é essencial. A questão dos exames e planos de tratamento, também bem descrito, né? Os exames eles dão o suporte para aquilo que foi feito. Eles ajudam o dentista também a se proteger e se calçar ali de uma alegação de um erro odontológico, né? Se criar um padrão de atendimento, um padrão de procedimentos na clínica, né? Tentar padronizar processos, isso ajuda também. E capacitação de equipe, né? Patrocinar quem está na entrada até quem está na saída. Então, assim, são condutas que ajudam bastante, né? Documentação e, claro, que aquela relação de transparência, a famosa relação olho no olho com o paciente também é muito clara, né? Cuidado com as redes sociais, cuidado com o que se divulga, né? Vamos até onde podemos ir, né? Se preocupando tanto com as questões éticas, com o conselho, né? E também com a questão de judicialização, informação e o nome da gente, né? Então, acho que seria isso que eu gostaria de transmitir sobre as questões, né, de direito odontológico no direito da saúde. Eu agradeço novamente o espaço, o convite, a oportunidade, é uma honra estar aqui hoje. Estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se faltou complementar algum ponto. E muito obrigada.